O restaurante era luxuoso, com lustres de cristal pendendo do teto alto e garçons circulando com discrição. Minho, bem vestido, segurava a mão de Sora com naturalidade, embora os olhos dela revelassem certa inquietação. Era uma noite especial, segundo ele, um jantar de negócios com potenciais investidores e uma chance de ouro para ela brilhar. Sora, apesar da maquiagem perfeita, escondia a ansiedade por trás de um sorriso contido. Ela estava prestes a ser apresentada como uma parceira, promissora como alguém que ele, Minho, confiava plenamente. Mas naquele instante em que ambos se sentaram à mesa, reservada no canto nobre do salão, algo parecia fora de lugar. A atmosfera tinha um gosto metálico, como se uma tempestade silenciosa estivesse prestes a explodir. Minho pediu vinho. Sorriu. Olhou para o relógio. E então, a porta giratória se abriu. Ela entrou com passos firmes, vestida de preto, um vestido discreto e elegante, o cabelo preso, o rosto sereno. Ji-woo, a esposa de Minho, mas também agora a nova CEO do grupo que ele tanto dizia comandar. Sora gelou ao vê-la. Minho demorou segundos demais para reagir. Um mundo inteiro desmoronou nesses segundos. Minho não era apenas um homem bem-sucedido. Ele era visto como uma lenda dentro da empresa onde atuava como executivo-chefe há quase uma década. Casado com Ji-woo, uma mulher admirada por sua inteligência e discrição, ele mantinha uma imagem impecável diante do mercado e da sociedade. No entanto, por trás das reuniões formais, das fotos em eventos beneficentes e dos discursos sobre ética empresarial, havia uma segunda vida. Uma que se escondia entre encontros secretos, presentes caros e promessas vazias. Essa vida era compartilhada com Sora, uma jovem recém-promovida a assistente de comunicação. Ela acreditava que estava conquistando seu espaço por mérito. Ele, por sua vez, alimentava a narrativa de que ela era diferente, que o casamento dele era uma formalidade e que tudo mudaria em breve. Minho era hábil com palavras. Sabia seduzir com gentilezas, sabia contar mentiras sem tremer a voz e sabia se mover em dois mundos opostos como se fosse dono de ambos. A relação com Sora evoluiu em segredo, mas não sem riscos. Ela passou a frequentar eventos menores, jantares discretos, onde ele testava a aceitação dela em círculos sociais. Ele era seletivo, calculista, até que surgiu a oportunidade. Um jantar com investidores estrangeiros onde ele planejava apresentá-la como futura sócia num novo projeto de expansão. Era a chance de consolidar o futuro deles. Nos dias que antecederam o jantar, Minho ensaiou falas com Sora, revisou o menu do restaurante, indicou a melhor roupa, arranjou uma joia discreta para que ela usasse. Dizia que isso era apenas o começo. Ela o olhava com admiração, embora carregasse no fundo do peito uma dúvida crescente. Havia algo na forma como ele evitava falar de Ji-woo, algo no tom com que minimizava o papel dela. Mas Sora, encantada pela ideia de ascender, preferia acreditar na versão romântica. Afinal, não é assim que muitos contos começam? Na noite do jantar, Minho parecia no controle. Sorriu para todos que entravam no salão, cumprimentou os garçons. Pelo nome, conduziu Sora com delicadeza. Eles se sentaram à mesa reservada enquanto aguardavam os investidores. E então, sem aviso, Ji-woo entrou. Nada nela indicava fúria. Seu rosto era de pedra, sereno, quase gentil. Cumprimentou os presentes com um aceno educado e se sentou diretamente à frente do casal. Sora tentou disfarçar o choque. Minho fingiu surpresa, mas a rigidez em sua expressão o traía. Ji-woo assumiu a liderança da conversa como se tudo estivesse perfeitamente sob controle. A tensão se espalhou como fumaça invisível. Ela falou sobre inovação, transparência, compromisso e então pediu a opinião de Sora sobre ética corporativa. O ambiente silenciou.
Sora, insegura, tentou articular algo genérico. Ji-woo ouviu com atenção e, ao final, apenas sorriu. Um sorriso que carregava décadas de percepção. Minho evitava contato visual. O vinho já não descia com a mesma leveza. Ji-woo ergueu a taça e propôs um brinde. As verdades que libertam. Todos brindaram sem entender, menos Minho. Ele sabia que algo estava prestes a vir à tona. E veio. Ji-woo retirou calmamente do bolso um pendrive e o entregou ao assessor que estava no canto. Um projetor foi ligado. Na parede ao lado começaram a surgir imagens. E-mails trocados entre Minho e Sora, extratos bancários, registros de encontros, imagens de câmeras de segurança. Tudo datado, documentado. Os investidores assistiam em silêncio. Um deles levantou e saiu. Outro fez uma ligação imediata. Ji-woo não precisou gritar. Ela expôs os fatos com a precisão de uma cirurgiã. Sora desmoronou. Tentou se explicar. Disse que não sabia da extensão da situação, que não sabia que ele era casado. Mas suas palavras ecoavam em vão. Minho tentou intervir. Ji-woo o calou com um simples gesto. Ela não o humilhou, não gritou. Apenas se levantou e, antes de sair, disse: "Não estou destruindo nada. Só estou parando de proteger o que já estava podre." Na manhã seguinte, Minho foi afastado do cargo. A empresa abriu investigação interna. A imprensa recebeu denúncias anônimas. O escândalo estourou. Ji-woo, ao contrário, foi elogiada por investidores e ganhou respaldo para reestruturar a companhia. Sora desapareceu dos holofotes. Minho, acostumado a ser o centro, agora era apenas o exemplo de tudo que não se deve fazer. O tempo passou. Meses depois, ele vivia sozinho em um pequeno apartamento, sem amigos, sem trabalho, sem respeito. Começou a frequentar sessões de terapia. Lia livros que antes considerava bobagens. Pensava em Ji-woo. Pensava no que destruiu. Um dia, encontrou uma carta dela entre papéis antigos. Era breve. Dizia: "Você nunca me traiu só com outra mulher. Você me traiu com a imagem que criou de si mesmo." E acreditou nela. Minho chorou pela primeira vez em anos. Buscando algum sentido, passou a atuar como voluntário em uma ONG que orientava jovens em início de carreira. Contava sua história sem se esconder. Falava sobre as escolhas, os atalhos, as máscaras. Um dia, ao chegar na ONG, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão. "Espero que esteja aprendendo com o que viveu." Ele reconheceu a letra, sorriu discretamente e seguiu com sua aula, porque no fim, a verdade não destrói. Ela apenas limpa o que o orgulho escondeu por tempo demais. A queda de Minho não foi apenas pública, foi pessoal, profunda e avassaladora. No dia seguinte ao escândalo, ele acordou em seu apartamento luxuoso, mas tudo parecia estranho, como se não pertencesse mais àquele espaço. As cortinas continuavam fechadas, a TV desligada e o silêncio preenchia cada canto. Um silêncio pesado, incômodo, que só existia em lugares onde antes havia voz, movimento, propósito. Seu telefone não parava de vibrar. Ligações não atendidas de colegas, mensagens de sócios tentando entender o que havia acontecido, notificações da imprensa, de jornalistas, de influenciadores sedentos por mais detalhes. Ele desligou o aparelho e o jogou longe. Pela primeira vez em anos, Minho não tinha uma resposta pronta. Seu instinto natural de controlar, de argumentar, de vencer, tudo aquilo parecia inútil agora. Ele tentava pensar em uma forma de justificar seus atos, mas no fundo sabia que não havia. A máscara que usava há anos tinha caído diante de todos, mas principalmente diante dele mesmo. A imagem de Ji-woo naquele restaurante, a dor nos olhos dela, a dignidade com que saiu, era uma cena
que o assombraria por muito tempo. E quanto mais ele lembrava, mais percebia o quanto havia se perdido ao longo do caminho. Nos primeiros dias, ele evitou sair de casa. Mandou cancelar todas as reuniões, recusou entrevistas, desligou os e-mails. O CEO exemplar, o homem de negócios, respeitado, agora era apenas um homem comum enfrentando as consequências de suas escolhas. E pela primeira vez, Minho se deu conta de que não sabia viver fora da ilusão que ele mesmo havia criado. Seu rosto estampava capas de revistas e thumbnails de vídeos no YouTube. CEO desmascarado em jantar corporativo. Dupla vida de empresário coreano vem à tona em jantar com amante. A traição que destruiu uma empresa familiar. Cada título era como uma facada. As pessoas nas ruas comentavam, os funcionários evitavam contato, os investidores ameaçavam recuar. A empresa que ele ajudou a construir começava a ruir lentamente, e ninguém parecia disposto a segurá-lo pela mão. O orgulho de Minho, que outrora o fizera conquistar o topo, agora o mantinha paralisado. Ele não conseguia pedir desculpas publicamente, não por vergonha apenas, mas porque não sabia mais como olhar no espelho. Ji-woo, a mulher que havia apoiado suas decisões por tantos anos, havia sido exposta, humilhada, enganada. E mesmo com toda a dor que sentia, ela havia escolhido sair com dignidade, sem gritar, sem se vingar. Aquilo o dilacerava por dentro. Nas redes sociais, o caso viralizou. Influenciadores começaram a levantar debates sobre a cultura empresarial coreana, os relacionamentos de fachada e o machismo estrutural dentro do mundo corporativo. Ji-woo, sem querer, tornara-se um símbolo de força silenciosa. E Minho, de decadência. Certa manhã, ao caminhar pelos corredores do prédio da empresa, agora mais vazios do que nunca, ele se viu cercado por olhares desconfortáveis. Não havia hostilidade direta, mas era como se as paredes falassem, como se cada passo ecoasse o peso de sua vergonha. Era impossível fingir que nada havia acontecido. A fachada estava rachada demais. No elevador, encontrou uma antiga estagiária com quem mal trocara palavras no passado. Ela abaixou a cabeça, mas antes que a porta se fechasse, olhou para ele e disse com suavidade: "Ela não merecia aquilo. Nenhuma mulher merece." Minho não respondeu. Apenas engoliu seco e saiu no andar seguinte, como se fugisse da realidade. Mas aquela frase, curta e simples, ecoaria em sua mente por dias. De volta ao seu escritório, sentou-se na cadeira onde tantas vezes tomara decisões estratégicas. Agora, não havia papéis sobre a mesa nem reuniões na agenda. Olhou para a vista panorâmica da cidade que antes o fazia sentir-se no controle. E pela primeira vez, entendeu o que era estar completamente só. Em meio à solidão, começou a escrever uma carta. Não para a imprensa, nem para os investidores, mas para Ji-woo. Não sabia se ela leria, muito menos se perdoaria. Mas precisava tirar aquilo de dentro. Linha por linha, escreveu sobre como se perdeu, sobre a admiração que sempre sentiu por ela, sobre a vergonha que sentia de si mesmo. Pediu desculpas, não como quem espera a redenção, mas como quem finalmente reconhece o próprio erro. Ao final da carta, apenas escreveu: "Você foi minha verdade em meio à minha farsa, e eu não soube enxergar isso a tempo." Depois de assinar, dobrou cuidadosamente e colocou dentro de um envelope simples. Caminhou até a portaria do prédio onde ela morava, entregou à recepcionista e saiu em silêncio. Minho não sabia o que viria a seguir. Talvez recomeçar em outro país, talvez deixar o mundo dos negócios. Mas naquele momento, a única certeza que tinha era que precisava sumir. Não por covardia, mas por respeito. A dor que causou, a mulher que perdeu e a verdade que, enfim, o havia libertado de si mesmo. Os dias que seguiram a revelação não foram fáceis para Ji-woo.
A exposição pública, os olhares de pena, as mensagens de apoio misturadas a comentários invasivos, tudo isso era um fardo que ela precisava carregar com postura. Mas, no fundo, algo dentro dela se mantinha. Firme. Não era orgulho. Era integridade. Ela permaneceu afastada da empresa por alguns dias, recolhendo-se no próprio silêncio. Não havia chorado em público, mas sozinha, sim. Chorou pela confiança traída, pela humilhação vivida, mas principalmente por tudo que ela havia ignorado por tanto tempo. Minho havia mostrado sinais, pequenas ausências, desculpas calculadas, uma leve mudança no tom de voz sempre que o telefone tocava tarde da noite. Ji-woo escolheu confiar, escolheu amar, mesmo com dúvidas, com silêncios, e agora pagava o preço, mas não se permitiu ser definida por isso. Quando voltou ao prédio da empresa, não entrou pela garagem exclusiva, nem usou o elevador privativo. Fez questão de passar pela recepção, de ser vista. Alguns funcionários abaixaram os olhos. Outros a cumprimentaram com um misto de respeito e solidariedade. Ji-woo apenas sorria com gentileza. Ela sabia o que estavam pensando. Ela sabia. Vai processar? Vai sair da empresa? E ela não os culpava. Era natural. Mas tinha uma resposta para si mesma. Ela não iria fugir. Na reunião extraordinária do conselho, os diretores estavam tensos. A imagem da empresa havia sido atingida duramente. A confiança do mercado balançava. Os acionistas exigiam explicações. Ji-woo sentou-se à mesa com postura e serenidade. Esperou que todos falassem, e então, com a voz firme, disse: "Não vim aqui para discutir fofocas, nem para alimentar escândalos. Vim porque essa empresa é maior do que a falha de uma pessoa, e é isso que vamos provar a partir de hoje." O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Naquela frase, Ji-woo deixava claro que não pretendia minimizar o que aconteceu, mas também não deixaria que isso se tornasse uma sentença para todos. Era hora de virar a página, com profissionalismo. Nas semanas seguintes, ela assumiu temporariamente o cargo de Minho. Era uma decisão arriscada, pessoalmente dolorosa, mas estrategicamente inteligente. Ji-woo conhecia todos os setores, sabia lidar com crises e, mais do que tudo, tinha a confiança da maioria dos funcionários. Sua presença transmitia segurança. Um dos primeiros atos dela foi convocar uma reunião geral com todos os colaboradores. Não usou palavras corporativas nem discursos prontos. Falou como ser humano. Contou brevemente o que houve, sem entrar em detalhes, e reforçou que não deixaria que o erro de um se tornasse o fardo de todos. O clima na sala era de atenção máxima. Muitos choraram em silêncio, outros assentiram com os olhos marejados. Era como se, naquele momento, todos se vissem representados. Ji-woo também criou um novo comitê de ética e integridade, formado por membros de diversos setores da empresa. Pela primeira vez, estagiários, coordenadores, assistentes e diretores estavam lado a lado com voz igual. O objetivo era claro: construir uma cultura empresarial mais transparente, mais inclusiva e mais humana. Um espaço onde ninguém precisasse esconder quem era, nem conviver com silêncios forçados. A imprensa passou a tratá-la como símbolo de superação. Ji-woo não gostava disso. Não queria ser heroína. Queria apenas continuar seu trabalho, com dignidade, mas sabia que sua postura inspirava outras mulheres, dentro e fora da empresa. Recebia cartas, e-mails, mensagens de jovens profissionais dizendo: "Você me fez acreditar que posso ser respeitada no meu trabalho." Ou: "Obrigada por mostrar que é possível reagir com firmeza sem perder a doçura." Em uma dessas noites, ao chegar em casa, Ji-woo se pegou olhando para o espelho por vários minutos. Sem maquiagem, com os cabelos presos, os olhos cansados, mas havia uma luz ali. Uma paz que não via há muito tempo. Pela primeira vez em anos,
ela se sentia inteira. Houve dias em que a saudade a apertava. Minho não era apenas um sócio. Fora, durante muito tempo, seu grande amor. Ela lembrava dos momentos bons, das viagens, dos risos espontâneos, mas logo vinham os silêncios, as dúvidas, os sinais que ignorou. E então se lembrava de quem ela era agora. Não a mulher traída, mas a mulher que decidiu não se quebrar. Com o passar dos meses, a empresa voltou a crescer. Os projetos retomaram força, os investidores voltaram a confiar. E Ji-woo, agora oficialmente como presidente, liderava com uma mistura de firmeza e empatia raras no mundo corporativo. Muitos diziam que ela tinha o toque humano que faltava, mas ela sabia que aquilo vinha da dor que atravessou e da escolha consciente de não permitir que essa dor a transformasse em algo amargo. Ji-woo havia deixado para trás uma versão dela que aceitava pouco, que perdoava demais, que se anulava. E no lugar havia surgido alguém que sabia o próprio valor e que estava pronta para construir uma nova história. Não de vingança, mas de reconstrução. E no fundo, ela sabia. Sua melhor resposta ao passado não era a queda de Minho. Era sua própria ascensão. Sora não apareceu mais na empresa. Após o escândalo, sua imagem ficou marcada como a mulher que abalou uma família e um império. Embora muitos debates tenham surgido nas redes sociais, entre aqueles que a viam como vítima de um relacionamento desigual e os que a apontavam como oportunista, o fato é que sua reputação profissional foi duramente atingida. Em seu pequeno apartamento, longe do luxo das viagens que costumava fazer com Minho, Sora encarava o silêncio. Um silêncio diferente daquele que conhecia no passado, quando ainda vivia de forma discreta, anônima. Era um silêncio pesado, cheio de lembranças do que perdeu e do que poderia ter sido. Ela olhava para as roupas caras, ainda penduradas no armário, os perfumes importados na prateleira, as bolsas de grife. Todos presentes de um homem que dizia amá-la, mas que nunca foi capaz de dar-lhe espaço real em sua vida. Agora, aqueles objetos pareciam apenas recordações irônicas de uma vida construída sobre promessas vazias. Minho havia tentado contactá-la algumas vezes após o escândalo, mas ela não atendeu. O que antes era paixão virou ressentimento. Sora sabia que, no fundo, ele jamais a escolheria realmente. E o pior, ao seguir com ele, ela própria havia se tornado refém de um papel que nunca a representou. Não demorou para que sua demissão fosse confirmada. A empresa alegou quebra de conduta ética, o que, embora controverso, foi suficiente para encerrar o vínculo formal. Amigos se afastaram e as oportunidades profissionais rarearam. Nenhuma agência queria associar seu nome ao de Sora, não por moralismo, mas por medo de repercussão. Durante semanas, ela permaneceu em casa, tentando entender quem era, além da imagem que havia construído ao lado de Minho. Pela primeira vez em muito tempo, se viu sozinha, sem aplausos, sem holofotes, sem promessas. E foi nesse vazio que começou a surgir uma nova percepção. Em uma tarde chuvosa, Sora sentou-se diante do computador e começou a escrever. Palavras soltas, memórias, dores, confissões. Não tinha a intenção de publicar nada, apenas precisava tirar de dentro o peso que carregava no peito. E conforme os dias passavam, escrever se tornou seu refúgio. Pela primeira vez, ela se ouvia. De verdade. Meses depois, decidiu transformar aquelas anotações em algo mais estruturado. Um ensaio, talvez um livro. Não para se justificar, mas para contar sua versão da história. Não a de uma amante, mas a de uma mulher que errou tentando acertar, que buscou amor no lugar errado, que ignorou sinais em troca de carinho momentâneo. Ela procurou uma pequena editora independente. A princípio, hesitaram.
mas ao lerem os capítulos iniciais, perceberam algo raro ali, uma voz feminina que expunha não apenas um escândalo, mas as camadas emocionais, psicológicas e sociais que envolvem relações desiguais. O livro foi lançado discretamente, com tiragem modesta, mas nas primeiras semanas começou a ganhar força entre grupos de leitura feminina, círculos acadêmicos e até jornalistas. Havia algo genuíno em seu relato, e aos poucos Sora deixou de ser apenas a amante do escândalo e passou a ser vista como alguém que ousou contar sua história com verdade. Em uma entrevista rara para um podcast, ela disse: "Durante muito tempo eu fui moldada por expectativas externas de como deveria ser, agir, amar. Me envolvi com um homem que me prometeu um mundo, mas o mundo dele já tinha dona. E no fim, a única coisa que eu precisava era me prometer algo a mim mesma, nunca mais me calar por medo de perder alguém." Suas palavras repercutiram. Mulheres de diferentes idades e origens passaram a escrever para ela. Algumas diziam que haviam vivido situações semelhantes, outras diziam que, após ler seu livro, conseguiram sair de relações abusivas ou que passaram a se valorizar mais. Era um retorno que Sora jamais imaginou receber. Ela não ficou rica, não voltou a ter o padrão de vida de antes, mas, pela primeira vez, sentia-se dona da própria história. Escolheu não se esconder, não alimentar a vergonha que tantos esperavam que ela carregasse. Em vez disso, fez do erro uma semente de reflexão. Na última página do livro, escreveu: "Não escrevo para ser perdoada. Escrevo para que outras mulheres não precisem passar pelo que passei. E se passarem, que saibam. Sempre há um caminho de volta para dentro de si." Sora ainda vivia com simplicidade. Fazia palestras em universidades, participava de grupos de apoio. Trocava experiências com outras mulheres. Descobriu que o valor da vida não estava no que se tem, mas no que se constrói com coragem e verdade. E assim, sem que ninguém esperasse, ela se reergueu. Não como símbolo de escândalo, mas como prova viva de que mesmo do fundo do poço é possível subir, desde que a subida comece de dentro. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.